Desconversa caiu, por isso que vocês não estão conseguindo acessar. O que a gente vai fazer? Como está tudo escrito aqui, vocês vão ter esse material disponível. Eu vou ler com maior... Normalmente eu leio mais rápido, né? Porque afinal de contas está tudo escrito, você consegue acompanhar melhor aí. Eu agora vou falar para vocês o passo a passo. Eu acho que é relativamente simples me ouvir. Um problema maior vai ser quando a gente for ler as redações. Eu falei, são 2 redações. Uma que eu coloquei ontem, então o link que agora eu não lembro quem já tinha, a Silvinha tinha disponibilizado, tem uma redação que está aqui nessa folhinha, é a segunda redação, aquela que eu não vi ontem, então a gente pode acompanhar, e a outra redação foi a redação que eu fiz para o tema do ano passado. Queria mostrar para vocês, mas se não der para ler, eu leio, quer dizer, se não der para vocês lerem junto comigo, eu leio e vocês ouvem. Vou ficar aqui contando historinhas. O que importa é que vocês cheguem no fim dessa aula sabendo todos os detalhes, aquilo que eu falei, o pente fino para você mandar bem na redação. Tudo bem? Então vamos lá, olha só o que eu falei. Após receber o caderno de questões com o tema da redação, sua prova vai começar. Muitos alunos perguntam, devo iniciar pela redação? Senhores, isso é uma coisa muito importante nesse exato momento. Lembra, eu falei, é o passo a passo, tá? Desde o primeiro momento. Você abriu o caderno de questões, está lá, a prova de redação. Você tem que começar pela redação? A resposta é não. Calma, que eu ainda vou continuar. Você pode começar pela redação e para alguns alunos isso é muito bom, porque eles se sentem bastante à vontade escrevendo logo de cara, com a mente fria, as ideias fluindo mais. Alguns alunos não se sentem tão à vontade logo escrevendo a redação. Alguns alunos gostam, por exemplo, de fazer, isso é uma estratégia até legal, fazer o brainstorm. Lembra do brainstorm, a tempestade cerebral? Você botar todas as ideias? Muitos alunos gostam de fazer um brainstorming, gostam de colocar as ideias, argumentos, exemplos e referências no papel, mas não chegam a escrever. Deixam para escrever em um outro momento, no meio da prova, até para dar um distanciamento. Alguns alunos preferem fazer uma prova inteira antes, ou de linguagens, ou de matemática, para depois fazer a redação. Existe essa possibilidade também. Agora eu quero deixar muito claro. O que você nunca pode fazer, e eu acho que isso é meio óbvio, é fazer primeiro linguagens ou matemática, depois matemática ou linguagens, e deixar a redação por último. Essa é a única grande estupidez, olha como eu estou falando de forma bem incisiva. Deixar a redação por último é a única grande estupidez que você pode fazer, por um motivo bastante simples. Sua mente vai estar quente, óbvio, e segundo, que é o mais importante, você vai ter gastado muito tempo fazendo as outras provas e vai ter que fazer a redação, a prova que vale mais 1000 pontos no final. Vai que não dá tempo. Se você não conseguiu fazer a matemática até o fim, você chuta. Não é o ideal, mas você chuta. Se você não conseguiu fazer linguagem até o fim, não é o ideal, mas você chuta. Não conseguiu fazer a redação até o fim, parabéns. Enem 2014 é logo ali. Entendeu? Por isso que você não pode deixar por último. Então, devo iniciar pela redação? A verdade é que não existe resposta pronta e absoluta para essa questão. O que sempre costumamos dizer é que não necessariamente você precisa começar por ela. Aí a estratégia é sua, mas também não deve deixá-la por último. Em outras palavras, comece pela prova que traz maior conforto. Ou seja, começa pela redação se você se sentir confortável, começa por linguagem se você se sentir confortável, começa por matemática se você se sentir confortável. Eu, Rafael, se fosse fazer o Enem amanhã, eu obviamente não começaria por matemática, eu não entendo nada de matemática, eu sou uma pessoa de humanas. Eu ou começaria pela redação, provavelmente, ou pela parte de linguagens. O que você está rindo aí, Stephanie? Nada. Fala. Imagina você fazer uma prova de matemática amanhã. Eu não sou tão burro assim não, tá? Não sei se eu mas pareço idiota, jamais. Stephanie, que você tá olhando, falando assim, ele é um idiota, tá? Gente, a Stephanie tá abusadinha, né? Enfim. Gente, eu até nem apresentei pra vocês já sabem quem tá aqui, mas só pra deixar claro, estamos com Stephanie Rodrigues. Fala, galera! Muito bom, estamos com a nossa querida Bruninha. Eu não sei se eu falo mais, você briga comigo. Não, fala só oi. Oi. Isso, viu? Ouviram a voz da Bruninha? Tão calminha, né? Tô embalando a gente nesse soninho. Bom, pessoal, continuando. Em outras palavras, comece pela prova que traz maior conforto, mas lembre-se de que na falta de tempo, a prova objetiva, mesmo sem ser o ideal, ainda pode ser chutada em poucos segundos no final. Agora que você resolveu de fato começar o texto, atente para cada etapa descrita abaixo. Pessoal, item número 1, passo número 1. Se eles ainda não estão com o material não, né? Pessoal, passo número 1. Leia com atenção a proposta do tema. Parece idiota, mas olha. Normalmente, ela aparece na parte superior em negrito. Se vocês viram as provas dos últimos anos, tem lá um trecho dizendo um monte de coisas e ele normalmente coloca o tema em negrito. Pare por alguns segundos e reflita sobre cada palavra que aparece na composição da proposta, em separado e no contexto.
Se for o caso, anote algumas ideias que lhe surgem à mente, mesmo que de modo desordenado. Ainda não é hora de se preocupar com isso. Depois prossiga para a coletânea. Então, galera, o passo 1, não sei se vocês entenderam o que eu coloquei aí. Deixa eu até escrever aqui no quadro. Obviamente eu não vou colocar o passo porque ele está na folhinha, tá? Mas o passo 1, que é ler com atenção a proposta do tema, é... Digamos que em negrito apareça o seguinte. Esse foi um tema que eu trabalhei com meus alunos presenciais essa semana. Eu botei assim, olha, mobilidade urbana. Antes que alguém faça algum comentário ou crítica, lembrem-se, o Enem nos últimos anos tem trabalhado com imprevisibilidade. Todo ano todo mundo fala, vai cair esporte, vai cair energia, vai cair lixo, vai cair a mulher. Eu não estou dizendo que esses temas não vão cair, podem cair. Mas eu acho que esses temas que já foram bastante falados, vocês têm grandes chances de trabalhar bem esse tema. Tá? Assim, eu digo, vocês já ouviram muitas coisas sobre eles. Eu posso até comentar alguma coisa sobre a mulher. Eu ouvi o pessoal falando, eu tô achando que vai cair mulher. Teve texto na prova de hoje relacionado à mulher, voto feminino. Claro que pode cair. Aliás, ontem, não sei se vocês lembram, eu fiz uma introdução, uma Fê me desafiou, eu fiz uma introdução falando sobre a questão da mulher. Você chegou a ver, Stephanie? Você tava? Ah, não, você não estava, né? Você não estava aqui. Eles estão comentando, tá tudo bem? Eles estão conseguindo acompanhar? Então, por enquanto. Então, digamos que eu coloque assim, ó, mobilidade urbana. Esse foi um tema que eu trabalhei presencialmente essa semana. Como enfrentar esse desafio nacional? Gente, esse tema é um tema previsível ou imprevisível? Imprevisível não, mas que as pessoas não esperam. Eu acho que é um tema que muita gente não espera. E por isso eu acho legal trabalhar. Vai que parece, né? Imagina, seria um sonho. Mas olha, eu tô falando isso, óbvio que não tenho nenhum tipo de dica para dar para vocês. Eu falo, não acredito em chutar tema, até porque normalmente professores não acertam temas, professores acertam assuntos. Assunto é um negócio mais amplo, pode até te atrapalhar em vez de te ajudar. Mas enfim, finge que esse é o tema. Poxa, o que eu acabei de falar? Qual é o passo 1? Você tem que prestar atenção a cada palavra do tema. Você tem que interpretar cada palavra em separado e no contexto. Olha o que eu faria. Apareceu isso aqui, né? Aí primeira palavra-chave, mobilidade. Mobilidade tem a ver com o quê? Eu ia começar a pensar em sinônimos, em referências. Claro que isso ajuda, né? Mobilidade tem a ver com deslocamento. Mobilidade, olha como eu faria a prova, se fosse eu no lugar de vocês amanhã, tá? Eu falaria, mobilidade tem a ver com trânsito, ou transitar, né? Trânsito. Mobilidade tem a ver com, é algo estático ou é algo dinâmico? É algo dinâmico, né? Mobilidade, então tem a ver com dinamismo. Mobilidade, mover-se tem a ver com deslocar-se, transitar, dinamizar uma relação. E eu diria até que mobilidade tem a ver com a ideia de liberdade. Olha como eu já estou aprofundando aqui. Eu ainda não sei o que eu vou escrever, eu ainda não li a coletânea, eu ainda não estou escrevendo parágrafos inteiros, eu não fiz tópico frasal, não fiz nada. Eu estou querendo entender o tema. Eu olho para a banca, o INEP pensou 1 ano nessa proposta. E aí, de repente, ele fala sobre isso, né? Algo que atinge a todas as cidades. E lembrem-se, mobilidade urbana, embora seja um problema maior nas grandes cidades, por causa... Depois a gente fala sobre as causas. É claro que isso tem a ver também com cidades menores. Às vezes eles não têm transporte público adequado. Às vezes as distâncias acabam também atrapalhando. Enfim, tem um monte de coisa. E aí, olha, tem deslocamento, trânsito, dinamismo, liberdade. Olha que legal. Quando eu falo a ideia de liberdade, só um segundinho, eu estou ouvindo uma voz tronitroando aqui, que é a voz do Oda. Oda, fala logo, Oda. Pode falar com voz normal. Oi! Não, porque eu não estou... A sua voz baixa, ela é alta, então pode falar. Foi pode mal, falar. Não, mas pode falar. Não, tá fechado já. Ah, já resolveu? Do chat. Valeu, Ah, valeu. desculpa. Foi mal, Eu achei que você queria falar, eu falei, fala então. Desculpa, pessoal. Valeu. Então, ó, tem a ver com deslocamento, trânsito, dinamismo. A ideia de liberdade. Poxa, liberdade não tem a ver com o direito de ir e vir? Olha que coisa legal para você trabalhar numa redação. Acima de tudo, mobilidade tem a ver com o exercício de um direito. Ir e vir, que está garantido, por exemplo, na Constituição de 1988 e podia ser, por exemplo, uma referência interessante da sua redação. Depois, a gente está falando aqui urbana, né? Ou seja, tem a ver com as grandes cidades. Então, principalmente, a gente vai pensar em centros urbanos, mas não necessariamente... A gente não vai pensar necessariamente só em grandes cidades. O que eu quero que vocês percebam, acima de tudo, é que toda vez que eu falo em urbanização, eu já posso pensar também em referências ou formações
históricas. Se você parar para pensar, quando é que o processo de urbanização mundial se intensificou? Em que momentos da história o processo de urbanização se intensificou? Alguém por aí, por acaso, está pensando em... Quer dizer, eu vou perguntar para vocês. Stephanie, você está acompanhando? Está conseguindo? Pessoal, me dá uma referência histórica do processo de urbanização. Em que momentos da história isso aqui foi intensificado? Vocês podem me dizer? Não precisa ser no Brasil não, pode ser no mundo. Stephanie, pega aí. Revolução Industrial. Ah, alguém falou, era o primeiro que eu já queria de vocês. Revolução Industrial. Tá vendo como quando eu vou pensando no tema, as referências vêm pra mim? O pessoal fica falando o tempo todo, mulher. Ontem eu falei, poxa, o que eu sei sobre a mulher? Eu sei sobre sufrágio universal, incluindo o voto feminino? Pode ser. Eu sei sobre a Revolução Feminista, a queimada dos sutiãs em praça pública na década de 70? Legal. Posso falar da Revolução Sexual, da pílula anticoncepcional? Legal. Posso falar, sei lá, de Joana d'Arc? Posso, se você souber falar sobre isso, ótimo. Posso falar sobre Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e Angela Merkel na Alemanha, por exemplo? Posso, foi aquela introdução que eu fiz ontem. Então, quando eu estou pensando no tema, eu também estou pensando em referências legais para usar na minha redação. E óbvio, ele está perguntando como enfrentar, então aqui é um indicativo de que você tem que propor soluções. Mesmo que ele não colocasse isso, você saberia que teria que propor soluções. E ainda, olha, ele já diz, isso aqui é um desafio nacional. É um problema. Se é um desafio, é um problema. E é um problema relacionado a todos os brasileiros. Ricos, pobres, gordos, magros, altos, baixos. Todos eles, de alguma forma, convivem com esse problema da mobilidade urbana, do desafio, de enfrentar esse desafio nacional. Entendo, eu ainda não interpretei completamente o tema. Eu só olhei para a proposta de tema, avaliei palavras-chave que eram mais interessantes e aí a partir daí é que vou para o meu segundo passo. Adivinhe qual é o meu segundo passo? Isso, para eu ter certeza de qual é o tema, eu preciso ler a coletânea. Fechou? Esse é o passo 2. Antes de ler o passo 2, Stephanie. Rafael, tem um aviso. Aviso? Sim. Qual é o aviso? Que todos já estão com material. Sério? Todo mundo já está com material? Uau, que bom, que bom. Eu fico mais à vontade, não precisando ler para vocês, mas sim ler com vocês. Esté, eles querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem aí? Não, por enquanto tá tudo bem. Eles Tá. querem print. Eles... Oi? Eles querem print. Ah, print, desculpem. Então vamos lá, galera. Print. Vamos lá, pessoal. Hoje o chat está andando muito rápido, não consegui ler quase nada. Eu sempre tento dar uma lidinha. Bom, nesse exato momento eu não vou apagar, então vou deixar aqui atrás, tá? Depois, quando eu precisar, eu falo. Passo 2. Então, passo 1, você chegou lá, marcou, foi pensando em palavras, sinônimos, referências e tal, e agora vai para o item 2. Leia os textos da coletânea. Olha o que está escrito, leiam comigo. Sublinhe trechos que pareçam significativos para seu texto. A leitura da coletânea nunca deve ser passiva. Muito pelo contrário, você deve buscar sempre interpretar e processar as informações ali presentes, de modo a criar argumentos e referências úteis para a redação. Vocês se lembram da coletânea do tema do ano passado? Se vocês não se lembram, ainda dá tempo de dar uma lidinha. Poxa, falava de movimentos migratórios para o Brasil no século XXI, só que você tinha que ler a coletânea para perceber onde ele queria chegar. Ele falava de imigrantes, muitas vezes qualificados. Dava exemplo de haitianos formados em medicina, engenharia, direito, agronomia, o que quer que seja, que vinham para o Brasil buscando não subempregos ou empregos informais. Eles estavam buscando empregos dignos. Eles estavam buscando aqui melhores condições de vida de fato. E não aquela visão estereotipada do imigrante marginalizado. Também falavam do imigrante marginalizado. Também falavam do boliviano que vinha para cá trabalhar em empregos informais. E aí ele mostra como a questão da imigração é complexa. Isso foi feito na coletânea do ano passado. Isso foi feito na coletânea do ano retrasado, não, anterior, 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, foi esse o tema. O primeiro texto
O tema era o trabalho na construção da dignidade. Aí muita gente olhando, fazendo isso aqui, ficava na dúvida, mas é para falar o quê? Que o trabalho torna as pessoas dignas e que é importante trabalhar e que o trabalho faz bem para as pessoas, mantém suas mentes ativas? Também. Você também pode falar isso, são suas ideias. Mas o primeiro texto da coletânea falava que no Brasil, em pleno século XXI, ainda existe, principalmente em algumas regiões do Nordeste, o trabalho escravo. Não é um trabalho escravo como acontecia na época da colonização, mas na prática ainda ocorre a escravidão. Se você quiser mais informações, é só ler o tema do Enem de 2010. Caramba, ele estava dizendo, aluno, olha o que a gente está querendo. O tema é o trabalho na construção da dignidade humana, mas a gente está dizendo que em pleno século XXI no Brasil existem muitos trabalhos ou muitas formas de trabalho que deixam, que fazem com que tudo seja indigno. A escravidão ainda persiste. Estão entendendo porque a coletânea é importante? E aí vai. Onde é que eu parei? Acho que foi de modo a criar argumentos e referências úteis para a redação, né? Aí continua. Além disso, lembre-se de que em temas de abordagem muito ampla, a coletânea tem outra importante função: direcionar o entendimento do tema e os aspectos que no texto devem ser trabalhados. Olha o que eu botei em negrito. Tá em negrito aí para vocês, não tá? Direcionar o entendimento do tema. Galerinha, pega o Enem de 2009, aquele Enem que não foi roubado, o Enem que valeu. O tema foi o indivíduo frente à ética nacional. Finge que você está em 2009, você está num domingo, você abriu o caderno de questões e está lá, o indivíduo frente à ética nacional. Nos primeiros 20 segundos após a leitura do tema, eu imagino que seu coração dá uma disparada, você entra num processo de taquicardia e palpitações nervosas, você olha e fala, Deus, eu nunca prestei atenção à aula de filosofia porque a professora ficava falando da vida dela. Você às vezes pensa nisso, né? E aí você fala, Deus, por que eu não prestei atenção à definição de ética? Eu estou ferrado, eu vou zerar, eu não sei falar nada sobre ética, moral, etc. Duas coisas. Primeira, tem o eixo temático no Descomplica que fala sobre moral e ética, então você já começou bem aí. Segunda, desculpem, eu não resisti a fazer propaganda das aulas, tá? Pessoal, segunda coisa, gente, é claro que o Enem não vai botar assim ética e fala, se vira, sai escrevendo. Na coletânea havia várias colocações e vários questionamentos sobre ética, que permitiam direto ou indiretamente que você entendesse a proposta. Por isso que esse passo número 2, leia os textos da coletânea, é um passo fundamental. Na verdade, o passo 1 só existe de fato a interpretação do tema se você o unir ao passo 2. Fechado? Ah, e só um último comentário, meio óbvio, mas quando você for lendo, vai sublinhando, vai circulando, vai puxando setas. Se você tiver uma referência histórica maneira aqui, puxa uma referência histórica, você não vai ter tempo de ler de novo, o tempo está passando. Então, se tem um trecho legal, sublinhe esse trecho legal. Lembra, você não pode copiar a coletânea, isso acho que você sabe, né? Mas você pode transformar e reciclar aquelas ideias de modo inteligente para a sua redação. Fechou? Tranquilo? Stephanie, vou para o passo 3. Stephanie, eles querem perguntar alguma coisa? Não, por enquanto não, pode passar. Uau, tá bem assim? Estamos bem? Caramba, quantas pessoas tem? 9 mil? 10 mil? 9.866. Tópico 3, passo número 3, pessoal. Essa galera que vem assistindo ao longo do ano sabe, o nosso brainstorming, né? Faça uma listagem de ideias, argumentos e exemplos. Tudo que vier à sua mente deve ser colocado no papel, de modo que você possa depois selecionar e organizar os elementos que parecem mais interessantes para a construção textual. Então, só para deixar claro, vou apagar aqui agora, tá? Todo mundo já tinha dado print, certo? Quando a gente faz o brainstorm, pessoal, eu espero que esse brainstorm, é claro que ele pode ser desorganizado, mas quanto mais organizado ele for, melhor. Por exemplo, esse tema que eu acabei de colocar aqui, estou agora no passo 3, né? Pessoal, esse passo que eu acabei de colocar aqui, esse tema que eu coloquei, eu me perguntaria, bom, nós temos um problema, que é o problema da mobilidade urbana. Então, de alguma forma, eu já configuraria aqui uma espécie de tese. Como assim uma espécie de tese? Eu ia falar o seguinte, olha, a mobilidade é um objetivo, a liberdade de ir e vir nas cidades é uma aspiração que não ocorre na prática. Hoje, o que impera é a imobilidade, ou imobilidade muito forte, né? Ou a dificuldade de movimentação nos grandes centros.
E isso traz consequências negativas para a vida dos indivíduos que de alguma forma devem ser resolvidas. Então, para mim, assim, o que eu penso sobre a mobilidade e o desafio que é? Enquanto persistir a imobilidade ou a falta de mobilidade, isso vai trazer consequências negativas. E essas consequências negativas, elas atingem, acima de tudo, para que a gente possa, de alguma forma, viver bem nas grandes cidades, fazer com que eles sejam bons locais para se viver, e de alguma forma, a gente precisa de um quadro para reverter esse processo. Ou seja, nós devemos buscar soluções para o quadro que hoje vem se instalando. Então, hoje, nós temos a falta de mobilidade, isso traz consequências negativas e nós devemos vir em busca de soluções. Essa seria a minha tese. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou preparando o terreno para o que vai ser meu desenvolvimento. Como assim que vai ser meu desenvolvimento? Imagine, isso aqui, teoricamente, vai aparecer em que parte da redação? Stephanie, pergunta para eles, vê a resposta deles, galera. Em que parte, teoricamente, em que parte da redação isso aqui vai aparecer? Introdução, perfeito. Ó, eu vou falar, sei lá, vou começar falando, a gente não falou, desde a Revolução Industrial, o processo de urbanização vem se acelerando, com a globalização tudo ficou mais próximo, as grandes cidades se transformaram em megalópolis e hoje, apesar do direito garantido na Constituição, grandes cidades brasileiras sofrem com a falta de mobilidade. Se nada for feito contra esse aspecto, viveremos consequências negativas que vão prejudicar como um todo a população brasileira. Ponto. Fiz a minha introdução. Deu para entender? Agora, eu quero para o desenvolvimento. Se eu sou um cara inteligente que sei o que estou fazendo, vamos lá. Essa não é minha tese? O que um corretor, o que um cara da banca perguntaria para mim agora? Eu falei, ô banca, hoje tem falta de mobilidade, a falta de mobilidade traz consequências negativas e a gente tem que buscar soluções. O que você, banca, me perguntaria agora? Stephanie? Nada? O delayzinho. Quê? O delayzinho. Tem o delayzinho. Deixa eu beber uma aguinha. Quais soluções? Quais soluções? Ótimo, mas eu acho que tem outras perguntas antes. Quais soluções, com certeza, tá? Até porque isso vale 200 pontos. Mas o que você perguntaria antes? Que consequências negativas? Ah, que consequências negativas, ótimo. Tem mais uma pergunta que dá pra fazer, não sei se você percebeu. Eu falei, aqui tem falta de mobilidade. Sabe o que eu perguntaria? Mas por que aconteceu essa falta de mobilidade? Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui eu colocaria as causas. Eu buscaria as causas. Aqui eu trabalharia, como o próprio nome já diz, as consequências. Só para não repetir consequências, eu falaria dos efeitos. E obviamente são efeitos ruins, negativos. E aí, por último, como a banca do Enem quer e nós sabemos, eu iria propor soluções. Olha, não é a única forma de fazer isso não, mas concorda que se eu já tenho a introdução, tem a tese. As causas vão ficar no desenvolvimento 1, as consequências negativas, os efeitos negativos vão ser o meu desenvolvimento 2, e as minhas soluções vão ficar em que parte da redação? Na conclusão. Vocês estão percebendo que sem querer, querendo, óbvio que eu estou fazendo de propósito, eu já estou trabalhando os itens 3 e 4, os passos 3 e 4. O passo 3, faça uma listagem de ideias, argumentos e exemplos. Eu ainda vou fazer. Mas o 4 diz, posso ler com vocês o 4? Produza um roteiro bem definido. Nesse roteiro, devem constar os tópicos concernentes à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão do texto. Para cada uma dessas estruturas, leia os passos seguintes. Aí vão aparecer os próximos passos, tá? Gente, olha como eu já dividi. Eu vou ter uma introdução. Deixa eu só... Não sei... Eles estão entendendo, Stephanie? Eu não sei se estou ficando confuso nesse exato momento, mas ó, isso aqui tudo, tô mudando a cor, tá? Ainda bem que eu não sou o Diogo e consigo identificar as cores. Pessoal, isso aqui que eu tô colocando em amarelo apareceria na minha introdução. Isso aqui tudo, tá? Bruninho, eles estão enxergando aqui, não estão? Então, isso aqui no desenvolvimento 1, isso aqui no desenvolvimento 2, isso aqui na conclusão. Tem uma redação pronta? Tenho.
Tem um roteiro bem estabelecido? Tenho. Quer dizer, pelo menos o roteiro. Porque agora eu tenho que... Isso é o esqueleto, essas são as formas. Agora eu tenho que preencher essas formas com alguma coisa gostosa, alguma coisa palatável, alguma coisa que seja agradável. Ok? Que perguntas agora? Olha, gente, causas. Vocês conseguem me dizer? Vai ficar um carnaval o quadro, tá? Não tem jeito. Eu e meu toque não vamos nos dar bem agora, mas eu prometo fazer um esforço brutal para colocar isso aqui. Quais são as causas da falta de mobilidade? Vou falar rápido, tá? O objetivo não é discutir o tema, é trabalhar os passos. Mas eu vou falar que existe um inchaço populacional. Inchaço populacional. E aí eu querendo aprofundar, eu vou perguntar, e por que existe esse inchaço populacional? Eu posso falar desde o grande número de filhos, embora hoje em dia isso não seja tão claro, quanto eu posso falar, por exemplo, olha o que eu vou botar aqui, dos movimentos migratórios. Quando eu falo movimentos migratórios, eu estou falando tanto de emigração quanto de imigração. No final, que tem a ver com o tema do ano passado, né? Quando a gente fala em êxodo rural, isso tem a ver com o inchaço populacional das grandes cidades, ok? Beleza? Eu também posso falar... Tá dando para enxergar aqui direitinho, tá? Stephanie, eles estão reclamando de algo ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Inchaço populacional, movimentos migratórios. Eu posso falar também do crescimento desordenado. Que é claro que faz com que haja falta de mobilidade, né? Crescimento desordenado. Eu poderia falar, por exemplo, da população de baixa renda entrando em bairros de periferia, mas não só nos bairros de periferia, mas também aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os morros que foram ocupados e se transformaram nas favelas, ou comunidades carentes, como vocês preferirem. Então, um crescimento desordenado, desordenado. E eu posso falar que o crescimento desordenado tem também a ver com esse inchaço populacional e com o progresso econômico, com uma economia forte. Quando a economia está mais forte, as pessoas tentam... eu crio empregos, as pessoas que vivem em determinadas regiões precisam trabalhar mais perto de onde... morar mais perto de onde trabalham, e isso como um todo acaba acontecendo, com isso ocorre a falta de mobilidade. Vejam, eu não estou esgotando o assunto, mas eu não tenho 80 linhas, eu não tenho 300 linhas, eu tenho 30 linhas, e eu vou fazer só um parágrafo aqui. E aí, olha só, fechei. Já dá para fazer um parágrafo, ó? Dá para fazer um parágrafo com o que eu tenho aqui, aqui e aqui? Claro que dá, tudo que está em azul. O que eu vou fazer agora? Opa! Eu vou falar dos efeitos. Gente, quais são os efeitos negativos da falta de mobilidade urbana? Vocês podem me dar um? Stephanie? Nada. O delay tá grande, né? Estou falando? Vou ler, eu quero ler. Sim. Engarrafamento, trânsito. Pessoal, as pessoas estão falando engarrafamentos, trânsito, muito tempo até chegar ao trabalho. Sabe o que eu colocaria? Olha só, eu falaria que o maior efeito negativo, estou botando uma setinha aqui, tá? Essa setinha está apontando para baixo, significa queda. Eu vou dizer queda da qualidade de vida da população. Qualidade de vida da população. E como assim? E qual é o problema de como cai a qualidade de vida? Aí é o que vocês estão me falando. Quando vocês falam em engarrafamentos, os engarrafamentos não são um argumento. Os engarrafamentos são um exemplo que de alguma forma ilustra a ideia. A queda da qualidade de vida acontece de várias formas, como, por exemplo, levar muito tempo até o trabalho, levar muito tempo para voltar para casa, você ficar o tempo todo inserido em engarrafamentos, o que aumenta a carga de estresse. É um estresse, é uma queda de qualidade física, é uma queda de qualidade emocional, uma queda de qualidade psicológica. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então eu colocaria aqui, ó, estresse, eu colocaria engarrafamentos, perda de tempo, etc. Deu para entender? Tranquilo? Cá entre nós, são os únicos efeitos?
Claro que não. Eu posso falar de, não sei se uma série de outras coisas, mas, Stephanie, eles falaram alguma outra coisa além de engarrafamento, perda de tempo, etc? Estresse. Eles falaram de estresse, só isso? Então, vejam, daria para fazer um parágrafo inteiro colocando isso? Claro que daria. Esse seria o seu tópico frasal e depois você sairia dando exemplos. E aí, pessoal, adivinha o que agora eu faço? Eu acabo pegando soluções. Aí as soluções você já sabe, não sabe? Depois eu vou ler. Mas elas estão associadas aos agentes, aos nossos famosíssimos gomífis. Se você até hoje não sabe, chegou a hora de saber. Os gomífis são o governo, as ONGs, a mídia, o indivíduo, a família, a escola e a sociedade. Cá entre nós, o governo pode fazer alguma coisa? Claro que pode. O governo pode fazer um replanejamento, não vou escrever, tá? Não vai caber. Mas o governo pode fazer um replanejamento urbano, garantindo vias de acesso mais adequadas e estudadas para um novo contingente populacional. Ponto. Eu posso dizer que a mídia, as ONGs aqui eu acho que ficariam um pouquinho mais complicadas, né? Eu acho que as ONGs podem trabalhar em conjunto com a mídia. Como assim esses dois? Eu poderia dizer que a mídia poderia fazer campanhas conscientizadoras sugerindo que fossem utilizados meios de transporte alternativos. Aqui no Rio de Janeiro, isso até com parceria com o governo, foram construídas diversas ciclovias. E muitos cariocas hoje preferem ir de bicicleta, skate, agora virou moda aqui no Rio de Janeiro. Já viram alguém andando de skate aqui no Rio de Janeiro? Tem um ser com cara de leão aqui no Descomplica que adora um belo skate, mas enfim. O que eu estava falando? Fiquei falando de idiotice e perdi a linha de raciocínio. As pessoas preferem de bicicleta, de skate. É uma forma de garantir a mobilidade. Você, poxa, faz um exercício físico, aumenta a qualidade de vida, diminui seu estresse e ainda consegue chegar com mais ou menos o mesmo tempo, talvez até menos tempo ao seu trabalho. Enfim, a mídia pode fazer campanhas conscientizadoras nesse sentido. A escola e a família também podem sugerir que as pessoas se eduquem nesse sentido, né? Um trânsito mais consciente. Aqui no Rio de Janeiro tem uma maldita mania, onde você mora também deve ter. Sabe quando o sinal tá aberto, mas já está engarrafado e a pessoa faz questão de passar o sinal aberto, só que ela sabe que vai ficar no meio do cruzamento? Aí o que acontece? Fecha o sinal, depois o outro do cruzamento abre e simplesmente aquele desgraçado dá vontade não dá vontade de nada, dá vontade de só falar: moço, sai daí. Eu não posso falar isso na frente de todo mundo, tá? Mas enfim, aquele manezão, vamos falar assim, fica no meio, ferrando o trânsito de todo mundo e ninguém consegue andar. Gente, é brabo. Entenderam? Então eu posso, de alguma forma, criar... A sociedade ela tem que se conscientizar de um trânsito mais inteligente. Por que um carro, uma pessoa? Por que não um carro, 5 pessoas? Dar carona é fundamental. Tem o revezamento lá aí em São Paulo. O pessoal de São Paulo deve estar assistindo, tem uma galera aí, né? Como é que se chama? Revezamento. Não tem revezamento de placas? 1 e 2 na segunda, 3 e 4. Posso estar errado, mas é alguma coisa assim. 3 e 4 na terça, 5 e 6 na quarta, 7 e 8 na quinta, 9 e 0 na sexta. Não é isso, pessoal de São Paulo? Então, esses carros não podem sair. Na prática, eu sei que os paulistanos que têm mais grana, eles compram outro carro usado, mais ferradinho, para poderem usar. Mas, enfim, no geral, você pode criar soluções. Essas soluções vão ser detalhadas? Essas soluções vão, de alguma forma, ajudar, vão melhorar isso aqui? Obviamente, você vai estar ganhando pontos. Tranquilo? Querem dar um print? Print. Gente, vi algumas perguntas aqui, tá? Não sei se vou lembrar de todas, mas olha, sim, você pode fechar a conclusão com uma pergunta, desde que seja uma pergunta retórica, uma pergunta que traz uma afirmação ou que pelo menos direciona para o desenvolvimento e vai ser respondida no desenvolvimento. Outra, errar maiúsculas e minúsculas, é claro que você perde ponto. Desde que você é pequenininho, você sabe que Rio de Janeiro é em maiúscula e você sabe que, sei lá, chinês, o português ou brasileiro é com minúscula. Se você faz o contrário, você está mandando mal, está perdendo pontos. Deixa eu ver o que mais. O que perguntaram aí, Stephanie? Alguém perguntou: Rafael, onde é que eu vou escrever essas coisas todas se na redação
não há espaço. Não falaram isso, Stephanie? Se não há espaço, olha, gente, não tem espaço para o rascunho de vocês em algum lugar? Quando eu falo espaço, não é escrito rascunho, mas no final de cada prova, azul, amarela, rosa, branca, não tem um espaço em que você pode escrever? Na própria prova de redação, eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar, mas se o tema aparece aqui, vai puxando troços para eu escrever, tá? Da mesma forma, eu não fico falando para vocês fazerem referências, olha para o tema e fala, o que eu sei de história? O que eu sei de geografia? O que eu sei de física? Será que Lavoisier me ajuda aqui? O pessoal lembra do Lavoisier, né? Será que eu posso usar Nietzsche e o mito do super-homem? Vocês se lembram disso? A galera Descomplica, que está toda terça-feira aqui, meus amores, de alguma forma, sabem disso. Galera, Gomifes, para quem não pegou pela bilionésima vez, e hoje é o último dia que a gente... Caraca, último dia. É uma tristeza, né? A Stephanie e a Bruna estão falando, sim. A gente está aqui toda terça-feira, de repente num sábado, e, bom, dá uma sensação... Não vamos falar sobre isso não, amanhã tem prova, não é hora. Então, governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. Acabou, não falo mais isso. Vamos lá, pessoal. Vamos para o item 5? Vamos para o passo número 5? Vocês entenderam? Perguntas? Pode fazer. Aliás, pessoal, se isso aqui cai, se subir o tema, eu quero oferendas à minha pessoa, tá? Eu quero pessoas escrevendo assim, o oráculo da redação, fazendo... Ia ser maneiro, né? Eu quero receber eu adoro Inhabenta. Vocês conhecem Inhabenta, aquela do Copenhague? Cara pra caramba. A Stephanie falou um negócio, mas não interessa o que ela falou, tá? Então, deixa de ser pidona, Stephanie. Eu tô falando que eu vou ser o oráculo da redação. Eu quero hashtag oráculo da redação. Pessoal, imaginem minhas bentas aí. E olha, mas também quer... a Bruninha também? Então, Tá, se o pessoal todo que tá aí, vão ser quantas Inhabentas? Nossa, 9.947. 9.947. Eu dou... Olha como vai ser maneiro. 47 Inhabentas pra vocês. Nossa. Eu fico com as 9.900. Pessoal, vocês querem dar um print? Deu pra dar um print? Eu não sei. Print! Pessoal, deram um print, né? Então, vamos lá. E olha, o que eu estou falando aqui vai para qualquer tema. Se caiu o tema, o novo papel social da mulher. Você vai ver a palavra novo, então ele quer que você compare com o passado. Papel social, ele está falando de o que a mulher faz hoje, não dentro da família, mas perante a sociedade. Eu não estou dizendo que não é para falar da família, mas isso não é o foco, tá? E vamos falar da mulher, no passado, no presente. Mas cuidado, você pode falar de forma ativa e de forma passiva. Como assim? A mulher, isso é brainstorm, né? A mulher com todas as conquistas dela, mas também com algumas coisas que ela já deveria ter conquistado e não conquistou. Lembra que eu falei ontem? A mulher vista como mulher objeto, a mulher vítima de violência familiar, a mulher ainda estigmatizada pela sociedade como inferior e... salários provam isso. O salário médio do homem que exerce uma função e o da mulher que exerce a mesmíssima função, o da mulher ainda é significativamente mais baixo. Isso vem mudando e a diferença vem caindo, mas ainda existe uma diferença. E o fato de existir uma diferença mostra que a mulher ainda assim é vítima de preconceito. Melhorou muito, mas ainda há muito a melhorar. Melhorou muito, mas ainda há problemas. E esses problemas, de alguma forma, devem ser solucionados. Tudo bem? Beleza? Estão gostando? Tá tudo bem? Posso continuar? Tá. Stephanie? Tem umas perguntinhas. Faz as perguntas. Eles estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certinho? Tô falando rápido? Não, eles estão conseguindo acompanhar. Então tá. Fala, Steph. Alguém perguntou quanto tempo deveria levar o planejamento. Quanto tempo deveria levar o planejamento? Gente, olha só. Essa pergunta, vocês sabem que ela vai depender muito da sua capacidade de escrever. Mas o que eu sempre falo é que quanto mais tempo você gasta no planejamento, menos tempo você gasta escrevendo a redação. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando está tudo organizadinho aqui, como eu acabei de fazer, sabe aquele momento que você está escrevendo assim a esmo e de repente você empaca? E você fala, nossa, o que eu falo agora? Eu não tenho mais o que falar. Se você se planeja direito, você não pode empacar. Se você se planeja direito, você sabe como é que vai ser o início, como é que vai ser o meio, como é que vai ser o fim da sua redação. Vocês entendem isso? Essa que é a grande questão. Como fazer com que todas as coisas que vocês
de alguma forma pensaram, já estejam sistematizados na sua mente e possam mais facilmente ser colocados no papel. Um bom planejamento, eu acho que é um planejamento que acontece em 10 minutos. Aí alguém fala, Rafael, então eu só vou ter 50 minutos para redação? Sim e não. Se você não conseguir fazer em 50 minutos, ou seja, 1 hora, você vai fazer em 1h10, 1h15. Lembra que a redação vale mais. Se é para gastar mais tempo em linguagens ou em redação, eu diria para você gastar mais tempo em redação. Mais tempo em redação e matemática, eu diria para você gastar mais tempo em redação. Tá entendendo? Redação é fundamental. Tranquilo? Beleza? Claro que o ideal é você fazer tudo em 1 hora e um planejamento em 10 minutos, estourando 15 minutos, seria o ideal. Tá? Claro que aqui eu demoro mais do que vocês vão demorar, porque aqui eu estou falando, conversando com vocês, pedindo respostas. Na hora você faz tudo muito rápido, com setas, fica sabe aquele negócio todo cagado? Sabe aquele negócio todo cagado que, na verdade, ninguém no mundo é capaz de entender a não ser você? É isso. Quanto mais cagado estiver, melhor, porque você está desabafando e está se entendendo melhor. Tá bom? Beleza? O que mais? Fala, Esther. A citação pode ser considerada uma interdisciplinaridade? Não entendi. A citação? Citação o que? É falar de um autor, o argumento de autoridade? Claro, pessoal, se vocês usam Nietzsche, Machado de Assis, Schopenhauer, Aristóteles, Essa de Queiroz, se vocês usam Lavoisier, se vocês usam Caetano Veloso ou Chico Buarque, é claro que essas são referências interdisciplinares. E é claro que vocês vão ganhar pontos por isso. Tá bom? O que mais? Eu posso mesclar 2 causas, uma consequência ou uma consequência? Pode mesclar 2 causas e uma consequência, uma causa e 2 consequências. E aí é a estratégia do seu texto. Lembra, causas ou consequências, não importa. Alguma coisa tem que ser negativa, porque aí você mostra um problema que tem que ser solucionado depois. Se não problematizar, vai mandar mal. O que mais? Só, rapidinho, Stephanie. Ano passado, movimentos migratórios. A vinda de imigrantes é boa ou ruim? Se você falar o tempo todo que é ruim, eu acho que você está mandando mal. Tem um lado bom, tem um lado da troca cultural, do intercâmbio cultural, de crescer conhecendo o outro, o diferente. Mas também é ruim, porque às vezes, sob vários aspectos, o Brasil não está preparado para receber um contingente extra populacional. E de algum modo, isso pode nos prejudicar. É nesse momento que eu estou problematizando, é a partir daí que eu devo propor soluções. Tá? O que mais? Errar nomes próprios. Errar nomes próprios. Eu acho que eu falei, né? Gente, perde ponto. Claro que perde ponto. Você não pode botar Rio de Janeiro com letra minúscula. Tem que botar com letra maiúscula. Se você colocar Machado de Assis com letra minúscula, você é idiota. É claro que é com letra maiúscula. Não tem por que ter esse tipo de erro, tá? E depois do ponto você vai colocar letra maiúscula. Fechou? Nenhum mistério aí. O que mais? Pode usar a letra de forma? Pode usar a letra de forma desde que você diferencie maiúsculas de minúsculas, tá? Então, ó, letrão e letrinha, caso você faça tudo com letra bastão. Beleza? O que mais? Mais uma. O título conta como linha? Título conta como linha e não pule linha do título para o restante da redação. Título conta como linha e não pule linha do título para o restante da redação. Título conta como linha e não pule linha do título para o restante da redação. Última vez, o título conta como linha, não é obrigatório, vou repetir. O título conta como linha, não é obrigatório. O título conta como linha, não é obrigatório e não pule linha do título para a redação. Stephanie, a partir do momento que alguém perguntar de novo sobre o título, pode banir, para sempre. Show! Tá bom? O que mais? Por enquanto só. Só? Só, pode Vamos lá? 5. Introdução, 5º passo. As 2 funções da introdução você já conhece. Contextualizar o tema e apresentar uma sugestão de abordagem para a proposta. Para isso, avalie o uso de referências interdisciplinares, conhecimentos de história. Eu já falei isso, né? Agora é só chover no molhado porque eu já fiz aquela divisão. Conhecimentos de história, geografia, literatura, física, biologia, entre outros, sempre podem enriquecer sua redação. Química, matemática, tudo isso pode ajudar. E seu grau de conhecimento de mundo acerca do tema. Pessoal, se vocês souberem coisas que estão acontecendo, movimentos no meio do ano, né, manifestações no meio do ano, primavera árabe, eu lembro um aluno que tirou 1000 na redação do ano retrasado, aquela das redes sociais, ele falou de fotografias da atriz americana
americana Scarlett Johansson que foram divulgadas por um hacker na internet. Caramba, é aquele tipo de conhecimento que você pega no babado.com. E obviamente não é um conhecimento técnico ou erudito, mas para o tema limite entre público e privado nas redes sociais, as fotos da atriz Scarlett Johansson, as fotos da atriz Carolina Dickmann, ou o fenômeno brasileiro Fran, que apareceu há pouco tempo, é claro que todas essas referências acabam sendo exemplos de conhecimento de mundo. Só não cai na tentação de fazer piadinhas idiotas, como alguns eu imagino que possam estar pensando em fazer agora. Tudo bem? Continua. Além disso, elabore uma tese. Lembra da tese que eu coloquei aqui? Olha a tese aqui na introdução. Uma ideia central a partir da qual são desenvolvidos os argumentos. O mais importante aqui é deixar bem claro qual o caminho que seu texto pretende seguir, fazendo a conexão com o desenvolvimento. Não é legal? Quando você faz uma boa tese, lembra que eu fiz? Fica muito claro o que você vai fazer primeiro e depois. Ou primeiro, depois e depois, né? Dependendo se forem 3 parágrafos. Isso torna o seu texto muito mais claro e coerente para a banca. Coerência vale 200 pontos. Tem tudo para você mandar bem. Tá? 6. Desenvolvimento. 6º passo. São 9. Bruna, quer perguntar algo? Stephanie, quer perguntar algo? Não? 6º passo. Defina se vai trabalhar com 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento. A rigor, as 2 formas são plausíveis em um texto de até 30 linhas. O que vale aqui é que, de modo claro, coerente e organizado, você se mostre capaz de problematizar a proposta do tema. Tudo que eu falei até agora. Você tem que ser claro, você tem que ser coerente, você tem que ser organizado e você tem que problematizar. Não pode deixar de colocar problema. Para isso, organize cada parágrafo com um tópico frasal bem definido. Tópico frasal é o período que inicia o seu parágrafo e que sintetiza a ideia que vai ser desenvolvida. Em primeiro lugar, devemos avaliar os aspectos socioeconômicos que envolvem a mulher e o mercado de trabalho. Ponto. Isso é um tópico frasal. O cara da banca vai olhar e vai falar, esse cara vai falar sobre aspectos socioeconômicos na relação mulher e trabalho. O que vem depois é uma explicação disso, é um exemplo disso. Eu vou dizer, com a pressão econômica, a necessidade da família, o aumento do custo de vida, as necessidades da família aumentaram e não só o homem, mas também a mulher passaram a trabalhar para garantir o sustento da casa. Sem dúvida alguma, isso trouxe autonomia para a figura feminina, ao mesmo tempo que aumentou a sua quantidade de trabalho, pois ela não pode abrir mão do convívio com os filhos e do cuidado com a casa. Entenderam o que eu acabei de fazer? Falei da dupla jornada de trabalho, usei o tópico frasal, tudo bonitinho aí. Tranquilo? Continua. Para isso, organize cada parágrafo... Não, isso eu li, né? Vou repetir, desculpa. Para isso, organize cada parágrafo com um tópico frasal bem definido, seguido de uma estratégia de ampliação inteligente. Essas estratégias você já conhece. A galera que está aqui, não te complica, desde o início do ano já sabe. Quais são as estratégias? Exemplificação, explicação, testemunhos de autoridade, é o que a galera chama de citação, dados estatísticos, métodos de raciocínio, dedutivo, indutivo, dialético, analogias, você pode fazer comparações Brasil e Europa, o que acontece lá, que a gente faz aqui, o que não faz aqui, entre outros. Além disso, reflita sobre de que modos o tema pode ser abordado em suas esferas social, cultural, política, comportamental, científica, ambiental, entre outros. Eu sei que eu li rápido, mas no fundo, o que eu quero que você saiba? Seja qual for o tema, lembra que eu até brinquei? Se o tema for cocô, oda. Se o tema for cocô, você vai ter que em algum momento olhar e falar, o que eu sei socialmente sobre cocô? O que eu sei culturalmente sobre cocô? O que eu sei politicamente sobre cocô? O que eu sei comportamental, científica e ambientalmente sobre cocô? Ambientalmente, cocô serve como adubo para as plantas. Ótimo, você já tem uma ideia, já tem um argumento. Entenderam o raciocínio? Você tem que pensar sobre vários aspectos. E aqui estão dicas de quais são os aspectos que você pode pensar. Não são os únicos, não. Aqui, por exemplo, eu não fiquei discutindo se era social, cultural, político ou comportamental. Aqui, sabe o que eu fiz? Causas, consequências e soluções. Forma mais simples e muito tranquila também. Fala, Bruninha, o que foi? Eu precisava de 2 segundos. Ficam preto? Desculpa, Bruninha. Vamos para o passo 7? Não. Antes, Stephanie Rodrigues. Fala, galera. Tem uma pergunta legal, que é o seguinte. Como é o centenário de Vinícius de Moraes, como eu poderia citar ele? Se você tem alguma sugestão. Gente, como é o centenário de Vinícius de Moraes, como eu poderia citá-lo? Olha, na verdade, se você está pretendendo citar antes de ver o tema, isso é
perigo monstruoso, vocês entendem, né? Assim, não tem por que você definir de antemão como citar alguém. Mas se o tema permitir, se o tema for relacionado ao amor ou à mulher, tema da mulher, dá para citar Vinícius? Dá. Você pode citar Vinícius positiva, não positiva negativamente, mas, por exemplo, Vinícius não é um dos autores da Garota de Ipanema? Você poderia começar, tô chutando, tá? Tô inventando agora, perguntaram. Eu começaria uma redação, aspas, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem que passa, fecha aspas. Início da Garota de Ipanema, né? Com esses versos, Vinícius Moraes e Tom Jobim eternizaram a figura da mulher, a figura da mulher idealizada e bela nas praias do Rio de Janeiro. Ponto. Infelizmente, na teoria, na poesia, é assim que ela aparece. Mas na prática, muitas vezes é vítima de desrespeito, preconceito e várias formas de discriminação. Ponto. Viram o que eu fiz? Falei da figura idealizada e depois como acontece na prática. Pronto, citei Vinícius e mostrei uma antítese, um contraste entre eles aí. Você pode pegar um soneto da fidelidade para falar sobre o amor e que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E Vinícius de Moraes fala da infinitude do sentimento amoroso, que nós sabemos que na prática não acontece. Por isso que várias relações familiares se deterioram ao longo do tempo. Seja um pai, marido e esposa, sejam os filhos, etc. Deu para entender? Falei do tema da família, citando um trecho do soneto da fidelidade. E assim por diante. Eu lembro do Vinícius Moraes usando uma seguinte frase: as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Vocês já ouviram isso, não já? Pessoal, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental poderia ser utilizado em que tema? É para falar da mulher? Claro que não. Você vai acabar trabalhando formas de preconceito contra figuras femininas. Sabe onde você poderia trabalhar? Supervalorização do corpo. Dizendo que hoje a gente valoriza tanto a imagem que até um poeta fantástico como Vinícius Moraes acabou valorizando essa imagem. As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Na verdade, saúde e inteligência são muito mais fundamentais. Ponto. Eu até vou criticar um pouquinho Vinícius Moraes, claro, de uma forma sutil e ao mesmo tempo inteligente. Tá bom? Beleza? Gostaram? Respondi a pergunta. Inventei 3 formas aqui de citá-lo. Bruninha, eles gostaram? Ficou bom? Gostaram. Você nem viu, você nem estava lendo. Eu vi. Não, Fala. eu vi. Faz a pergunta, Bruninha. Você dá uma pergunta? Pergunta. Quais clichês e... Não, vou dar. Quais clichês para início de redação eu devo evitar? Quais clichês para o início da redação eu devo evitar? Desde a antiguidade, o homem vem evoluindo. Ponto. Você não disse absolutamente nada. Desde que o mundo é um mundo, a humanidade convive com esse problema. Você não disse absolutamente nada. No Brasil contemporâneo, temos diferenças fundamentais. Você não disse nada. Eu acho que os clichês, pessoal, vocês ou bem ou mal conhecem, tá? É só você olhar para o que você falou e pensar: cara, eu tô falando alguma coisa realmente relevante? Esse é o tipo de coisa que qualquer idiota consegue falar também, então não tá bom. Então eu vou ser crítico comigo mesmo, vou fazer uma coisa melhor. É por isso que eu falo para vocês pensarem em história, geografia, física, química, biologia. Isso tudo pode ajudar bastante vocês. Tá bom? O que mais? Como posso organizar os parágrafos? Essa pergunta não faz muito sentido, gente. Como posso organizar os parágrafos? Você tem que definir qual é o argumento que você vai trabalhar em cada um. Se vai ser causa, se vai ser consequência, se vai ser solução, se vai ser pontos positivos, se vai ser pontos negativos, se você vai trabalhar a esfera social, cultural e política. Entenderam? Na verdade, se é isso que você está perguntando, existem várias formas de combinar os parágrafos. O mais importante é que, independente da forma como você escolha essa combinação, eles estejam de fato coerentes e coesos. Coesão é fundamental e vale 200 pontos. O que mais? Posso propor medidas de que outros países já possuem? Sim, claro. Vocês ouviram a pergunta? Posso propor medidas de outros países que outros países já possuem? A resposta é claro. Se você percebe que em algum lugar do mundo algo dá certo, por que não fazer aqui? Provavelmente você vai ter que adaptar. As realidades dos países são diferenciadas. Mas por que não ter uma boa ideia vinda de fora aplicada ao Brasil? Dica: não é o conceito da antropofagia lá da literatura? Olha, imagina que referência maneira. O movimento antropofágico pregava o canibalismo do estrangeiro. Pegar aquilo que era de fora e transformar em cultura genuinamente nacional.
o mesmo conceito deveria ser aplicado na tentativa de irrigar as terras secas do Nordeste, pegando o bom exemplo de Israel e adaptando a nossa realidade. Pronto. Fiz alguma coisa legal. Fechou? O que mais? Como deve ser a pontuação da citação? A pontuação da citação, 2 pontos, aspas e cita. Fecha aspas, continua o texto. Fechou? O que mais? Posso misturar letra maiúscula e minúscula? Não. Palavras difíceis contam na redação? Não, palavras difíceis não contam na redação, porque você soa pedante. Você sempre tem que trabalhar com palavras, como é que eu vou dizer, do homem médio. Nem o gênio vai entender, nem precisa ser para idiota completo. Tem que ser o homem médio, tá? O que mais? Como devo usar os textos da coletânea? Os textos da coletânea devem ser lidos, interpretados e reciclados, jamais copiados. O que mais? Posso fazer Tem um vídeo no Descomplica que fala justamente sobre o bom uso da coletânea de textos, tá, pessoal? É uma aula inteira, 1h40 de aula. Não dá para falar agora com todos os detalhes. O que mais? Posso fazer citação no desenvolvimento? Pode fazer citação no desenvolvimento, isso é uma técnica chamada argumento de autoridade. Muito bem vista, diga-se de passagem, as bancas gostam bastante. O que mais? Quantas linhas em cada parágrafo? Quantas linhas em cada parágrafo, você tem que fazer algo de forma inteligente, não há uma regra definida, mas se você tem 30 linhas e 5 parágrafos, 6 linhas para cada parágrafo. O que mais? Por enquanto só, pode seguir. Posso continuar? Pessoal, item número 7. Conclusão. Mais uma vez, é válido lembrar cada uma das funções da conclusão. Primeira, reafirmar o seu ponto de vista sobre o tema, estabelecendo um diálogo com a introdução e com o título quando for possível. Então você tem que olhar, olha que maneiro, você faz uma referência ao título e na conclusão você consegue brincar com o título. Ou então faz uma brincadeira com a introdução, mostrando que o tempo todo seu texto está fechando um ciclo. B. Retomar elementos abordados ao longo do desenvolvimento, no intuito de garantir a coerência e a coesão textuais. Poxa, se no texto você falou que a cidade está mal planejada no desenvolvimento, na conclusão você diz, o governo deve fazer um replanejamento urbano. O cara da banca vai perceber que você pegou um tópico de lá e garantiu a coerência e a coesão do texto. Continua. C. Por último, use e abuse com inteligência, tá, galerinha? Use e abuse de propostas de intervenção específicas para a problemática apresentada em cada parágrafo. Os agentes dessas propostas já nos são conhecidos, certo? Lembra dos gobifes? O indivíduo, a família, a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, o governo e a mídia não só podem, como devem fazer algo para atenuar um quadro que se revela negativo. São os gobifes aí, eu só coloquei em outra ordem, só para ficar bonitinho, para ficar um pouquinho diferente, tá? Mas, gente, temos que fazer propostas de intervenção detalhadas. Detalhes são fundamentais e ligados àquilo que você problematizou no desenvolvimento, ok? Passo número 8. Já estamos no passo 8. Escreva o rascunho em até 40 minutos. Você terá 20 minutos para passar o texto a limpo. Lembre-se de que controlar o tempo e a redação deve gastar cerca de 1 hora é fundamental. Gente, aqui eu não estou fazendo nenhuma novidade, tá? Eu falei 40 minutos para o rascunho, para planejamento e rascunho, 20 minutos para passar limpo. Se você disser, mas eu só consigo... Esse é o momento que o Oda e o Marco fazem vozezinhas, eu não sei fazer. Então, mas eu só consigo passar limpo... eu só gasto 10 minutos para passar limpo porque eu escrevo bem rápido com letra bonita. Perfeito! Em vez de 40 minutos e 20, você agora vai gastar 50 minutos e 10. Isso é uma grande vantagem para você. Mas eu só consigo passar limpo em 30 minutos. Vai ter que correr atrás, porque vai ter que tirar essa diferença no nas provas de linguagens e de matemática, tá? E aí, o passo 9. O passo 9 é aquele... Se o mundo fosse perfeito, cor de rosa, nuvens brancas todos os dias, colocando sombra a partir daquele sol inclemente e ao mesmo tempo belo, você poderia, no final de tudo, reler o texto. É lindo falar assim, né? Mas normalmente não dá tempo. Mas se puder, releia o texto, preocupando-se com vírgulas, acentos, palavras comidas. Quando você está passando limpo, volta e meia você come uma palavra, não pode dar esse mole. Palavras comidas e afins. Faça as últimas correções que se mostrarem necessárias. É nesses detalhezinhos que você pode garantir 40 pontos a mais ou deixar de perder outros 40 pontos. Isso é fundamental para os seus objetivos. Pronto! Vistos esses 9 passos, a nota 1000 é apenas uma questão de tempo agora. Não é o momento que você tem. Engasguei. Pessoal...
não é o momento pelo qual você estava esperando, pronto, a gente vai se livrar desse texto, a gente vai se livrar da redação, a gente vai se livrar da dissertação, ok? Beleza? E se Deus quiser, uma boa dissertação, eu posso atingir a nota 1000. Vamos lá. Vocês viram, gostaram do passo a passo? Sim. Depois, eu sei que agora estou falando rápido, mas eu fiz um negócio bem rápido, bem direto, para você dar uma lidinha, de repente amanhã, antes da prova, não lá, né, quando você estiver indo, pega e dá uma lidinha aqui, eu tenho que fazer isso, gomifes, que negócio legal, poxa, isso aqui é muito maneiro, pô, faz isso. Lembra tudo para você chegar e conseguir trabalhar naquela hora, apesar do nervosismo, apesar da tensão, apesar do tempo correndo, se doa para a redação. Ela vale 1000 pontos e pode fazer muita diferença na sua aprovação, tá? Stephanie, dúvidas? Perguntas. Desculpem. Fala. Posso usar ironia no meu texto? Gente, a ironia, essa pergunta é boa. A ironia pode ser utilizada, mas ela tem que ser utilizada com muito, muito cuidado. Porque a ironia, bem grosseiramente falando, é quando você diz o contrário daquilo que você pensa. Dizer o contrário daquilo que você pensa pode ser entendido, mas pode não ser entendido. E se a banca não entender que você falou o contrário do que você pensa, vai ficar ridículo o seu texto, pode ficar até contraditório. Eu, na dúvida, sinceramente, pode usar, tá? Mas eu, na dúvida, não usaria. Mas é só uma sugestão. Fala, o que mais, Stefan? Posso rasurar? Como fazer? Posso rasurar? Pode. Como fazer? Dá um traço e escreve, em cima ou do lado. Não fica fazendo parênteses, não assim, pode até colocar os parênteses, mas dá um traço riscando. E por favor, não pinta, senão parece um bando de borrões. Isso vai ser ridículo. O que mais? Os dados e argumentos precisam de fontes que os confirmem? Dados e argumentos precisam de fontes que os confirmem. Se você não tiver as fontes, evita usar. Se você não tiver as fontes e só tiver os dados, usa. Tenta a sorte. Tá? O que mais? Você indica 4 ou 5 parágrafos? Eu indico 4 ou 5 parágrafos. Tudo depende de você ter o que dizer. Se você só tem 4 coisas para colocar, usa 4 parágrafos. Se você tem 5 coisas para colocar, usa 5. Nunca 3, nunca 6. Tá bom? Como iniciar uma conclusão? Como iniciar uma conclusão? Portanto, vírgula e continua escrevendo o resto. Não esquece de reafirmar a tese. O que mais? Por enquanto só. Só? Tranquilo? Mesmo? Posso começar com frase nominal? Pode começar com frase nominal? Como assim? Começar o que com frase nominal? A introdução. A introdução? Flashes. É uma estratégia muito boa, por sinal. Pode começar com frases nominais. Fechado? Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Pessoal, trouxe 2 redações. Não deve dar para analisar as duas, mas não tem problema. Eu digo, a do Arthur, a primeira fui eu que fiz pro Enem do ano passado, tá? Claro que tem umas referências. Eu e mais um outro professor amigo meu, Rafael Torres, nós resolvemos fazer juntos uma redação para mostrar para os nossos alunos. Então, a gente tinha tempo, a gente estava no ar-condicionado, nós somos professores de redação, pensamos e discutimos o tema antes. Então, é claro que nós fizemos uma redação com cara de professores. Claro que nós tivemos bizarramente vantagens em relação a vocês, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós tentamos fazer a redação mais próxima possível do que um aluno conseguiria fazer. Não pegando no Google frases bizarras de outro mundo. Eu até tenho uma referência um pouco mais metida a besta, mas como um todo, eu quero que vocês vejam um texto que tem início, meio e fim, bem pensados, bem coerentes, bem organizados. Para quem não sabe, essa redação foi publicada no jornal o Globo, um dos maiores jornais aqui do Rio de Janeiro, o jornal de maior circulação aqui no Rio de Janeiro, foi publicada como exemplo de redação para o Enem. Eles pediram pra gente, por isso a gente redigiu, ok? Eu trouxe como exemplo, eu acho que é uma boa forma de você se inspirar. Vai que alguma ideia aqui é legal para usar amanhã. Vamos lá? Tema do Enem 2013, qual foi? Os movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Lembra? Olha o que é dito. Stephanie, posso? Pode. Eles estão falando alguma coisa interessante? Não. Não? Então vamos lá. Vocês estão ouvindo uma voz? Tem uma voz bem alta aqui. O que aconteceu? Vamos? Então vamos lá, pessoal. Questões técnicas aqui no Descomplica, elas sempre acontecem. Pessoal, desculpem, pessoal. Vamos lá. Enem 2013, os movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Título: Uma nova canção. O que movimentos migratórios e uma nova canção tem a ver? Por enquanto nada. Mas lembre-se, quanto mais você conseguir fazer uma referência, quanto mais você fechar um ciclo, melhor, teoricamente melhor. Posso começar? Vamos lá.
Índios, negros e brancos, ponto. Japoneses, haitianos e alemães, ponto. Essa histórica Torre de Babel compõe um quadro único da identidade étnico-cultural da pátria que hoje chamamos Brasil. Olha só, alguém tinha acabado de perguntar, posso usar frases nominais no início? Pode, você pode usar frase nominal, e depois fazer referência à histórica Torre de Babel. A Torre de Babel, da Bíblia, vocês não vão fazer nada? Quer fazer alguma coisa? Vocês não iam falar? A gente vai começar a dar aula, mas a gente já acaba meio que acabando. Que hora você vai acabar? Daqui a 10 minutos. Então tá bom, daqui a 10 minutos a gente volta. Ah, Cai lá. 10 minutos! mas o Marco depois gosta de se ver. Vamos lá. Estamos em 10. Até já, grátis. Tchau, breve. Até breve. Essa histórica Torre de Babel compõe um quadro único da identidade étnico-cultural da pátria que hoje chamamos Brasil. Diante de tal perspectiva, seria paradoxal duvidar da capacidade de nossa nação acolher os novíssimos fluxos imigratórios que aqui aportam no século XXI. Como lidar com as nuances desse processo? Olha só. Primeiro, olha a primeira estratégia. Faz-se referência a vários povos que em algum momento, seja na colonização, seja ao longo do Brasil Império, seja no Brasil República, estiveram aqui ou estão aqui no Brasil. Depois faz uma referência à Torre de Babel, uma referência bíblica aí, né? E da identidade étnico-cultural, é um quadro único, falando que isso aqui, só o Brasil consegue ser tão miscigenado. E aí ele fala, é paradoxal duvidar da nossa capacidade de acolher. É claro que se existem imigrantes, se nós já somos um país pluricultural, multifacetado, é claro que nós vamos conseguir acolher os imigrantes. Agora, a gente sabe que isso não é simples, a gente sabe que isso não é fácil. Como vamos lidar com as nuances do processo? Aí vem. É preciso considerar, primeiramente... para quem perguntou se podia terminar a introdução com uma pergunta, tá aí a pergunta. É preciso considerar, primeiramente, a questão da legalidade desses movimentos. Olha o tópico frasal. Primeira coisa que eu tenho que ver é até que ponto esses movimentos migratórios são legais. Entraves diplomáticos e ausência de documentação básica fazem com que os novos habitantes se transformem em mais do que estrangeiros, estranhos. Prova disso são muitos latino-americanos que, impossibilitados de exercer atividades regulamentadas, submetem-se à informalidade e à exploração. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse parágrafo aí, vou botar aqui, tá? Esse é o parágrafo de desenvolvimento 1. Ele tem uma estrutura muito simples, muito clara. Ele tem um tópico frasal que fala sobre a questão da legalidade desses movimentos. Até que ponto é legal a vinda, legal relativo à lei, né? Legal a vinda dos imigrantes. O tópico frasal depois vem seguido de uma explicação. E essa é uma explicação até sugestiva. Por quê? Essa explicação, ela fala, olha, como eles não têm documentação básica muitas vezes, como há entraves diplomáticos, ou seja, as relações entre os países não estão bem definidas e não se sabe se esses imigrantes podem ou não vir para cá tranquilamente, eles são mais do que estrangeiros, eles se tornam estranhos. Entenderam o jogo de palavras interessante aí? E aí fala depois da explicação a prova disso. Não sei se vocês perceberam, mas foi utilizado um exemplo. Latino-americanos que, impossibilitados de exercer atividades regulamentadas, o cara não tem documento, o cara não tem passaporte, o cara não consegue tirar a carteira de trabalho. É claro que ele vai trabalhar, mas vai trabalhar no subemprego, num emprego informal. Por isso que eles se submetem à informalidade e à exploração. Então, peraí, galera. Tô com vontade de espirrar. Meu Deus. Ai, não tava conseguindo. Então, quando eu trabalho com tópico frasal, explicação e exemplo, de alguma forma eu estou estabelecendo todos os trechos necessários para fazer com que esse parágrafo seja argumentativo de fato. Aí olha só, o parágrafo 2, o desenvolvimento 2, eu deixei sem espaço aqui, né? Por outro lado, a presença de imigrantes legais também pode provocar incômodos. Então olha só, esse parágrafo aqui falou sobre a questão da ilegalidade. O desenvolvimento 2 vai falar sobre a ilegalidade? Não, o desenvolvimento 2 vai falar que mesmo a imigração legal, mesmo a imigração dentro das regras, pode trazer problemas. Esse é o tópico frasal. Por outro lado, a presença de imigrantes legais também pode provocar incômodos. Ponto.
Tá vendo como tá bem claro? Tá vendo como a banca consegue perceber? Ah, aqui ele falou da ilegalidade, agora ele vai falar da legalidade. Que incômodos! O acirramento da competitividade no mercado pela chegada de trabalhadores qualificados, alguns inclusive europeus, fazendo referência provavelmente à Espanha, né? Dificulta a busca da utopia socioeconômica dos brasileiros. O mundo de Thomas More nunca pareceu tão romanticamente inalcançável. Gente, aí esse final, esse último período, foi um pouco metido a besta, eu reconheço, tá? Mas Thomas More é um inglês que escreveu o livro Utopia. O título do livro é Utopia. E ele fala da vida numa ilha afastada, em que tudo funciona de forma perfeita e todas as relações todas as relações sociais se dão de forma harmônica. Por isso, quando a gente fala assim, isso é uma utopia, ou você está sendo utópico, na verdade a gente está falando, isso é um ideal perfeito que não se verifica na prática. Por isso que eu disse, olha, quando os estrangeiros vêm para cá, eles acabam dificultando a utopia econômica dos brasileiros. O brasileiro quer uma vida melhor, mas ele tem que disputar não só com os próprios brasileiros, mas também com os imigrantes. E é claro que o mundo de Thomas More, da utopia, nunca pareceu tão romanticamente inalcançável. O cara que está corrigindo, ele vai entender essa referência? O cara é formado em letras, ele entende de literatura universal também. É claro que ele vai gostar disso. Vamos continuar? Nesse contexto, muitas vezes o cidadão se revela contrário à presença dos invasores em sua terra. Olha o que eu acabei de falar. Os brasileiros sofrem com a chegada dos imigrantes porque muitas vezes eles disputam empregos com esses caras. Quando um brasileiro disputa emprego, ele então vai revelar um sentimento negativo. Tá vendo como cada parágrafo é ligado ao outro? O terceiro parágrafo do desenvolvimento é perfeitamente ligado ao segundo. Diz, muitas vezes o cidadão se revela contrário à presença dos invasores em sua terra. Preconceito e até mesmo xenofobia, comportamentos repugnantes, acabam por ganhar projeção num cenário de suposta aceitação recíproca. Na teoria, nós somos hospitaleiros, mas na prática existe preconceito, existe xenofobia. Contrário, olha aí, uma citação, um argumento de autoridade, contrário à ideia aristotélica de pluralidade de tratamentos na desigualdade. Quem assistiu aos eixos temáticos ao longo do ano sabe que eu estou falando, Aristóteles e a ideia do tratamento igual e desigual. O brasileiro desperdiça a chance de evoluir com o novo. Ficou legal? Chegamos à conclusão. Já problematizamos. A ilegalidade é problemática. A legalidade também é problemática. E o preconceito e a xenofobia com certeza são a maior evidência desses problemas todos. E agora a gente tem que concluir. Fica claro, portanto, que a tão exaltada sexta economia do mundo precisa ser mais capaz de considerar o lado humano de sua composição. Não adianta ser uma economia grande. A humanidade, o humanismo também tem que ser grande. Para isso, o Estado deve elaborar e efetivar leis e ações afirmativas de integração de imigrantes, promovendo o ensino da língua portuguesa, por exemplo. Olha como ele está, de alguma forma, aproximando e tornando os estrangeiros menos estranhos, ensinando língua portuguesa. A mídia precisa cumprir sua função social, aproximando diferentes culturas e ensinando a sociedade a olhar com mais zelo pelo outro. Então a mídia pode mostrar, poxa, olha que coisas legais, olhe brasileiro, como isso é legal, como novo, como diferente, pode ser enriquecedor. Talvez assim, possamos um dia reescrever a canção do exílio, simbolizando o lar de e para todos. Nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Gente, como é que é a canção do exílio, o início? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. É a primeira pessoa de singular. Olha o que a gente colocou aqui. Nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Brincamos com a primeira pessoa do plural, fazendo algo mais inclusivo. E olha o que ele diz. Vamos reescrever a canção do exílio. Qual era o título mesmo? O título era Uma Nova Canção. Entenderam? E aí, mais uma vez, eu mostro para a banca que o tempo todo, do início ao fim, eu estou fechando um ciclo. Ficou legal? Essa é a nossa redação, essa foi a redação que a gente fez. A gente acredita, como uma redação sem erros gramaticais, com todos os elementos de coesão, é uma redação que, se fosse corrigida pela banca do Enem, teria totais condições de receber a nota máxima dentro de todos os parâmetros que a gente acabou de colocar para vocês. Gostaram? Stephanie, eles gostaram? Você não está conseguindo ler? Agora, nesse minuto... Bruninha, eles gostaram? Gostaram muito, falaram que foi perfeito. Perguntaram se você pode fazer redação por eles, várias coisas. Posso fazer redação por vocês? A gente negocia, tudo depende do preço. Acho que pegando os 10 mil alunos aí que estão assistindo, cada um dando 50 reais, não custa nada. Tô brincando, pessoal. Você ia pedir chocolate. Oi? Você ia pedir chocolate. Em chocolate? É.
Até que não é uma ideia não, né? Ia dar uma boa quantidade Vai ter que correr depois, Não, ó. chocolate é só... Não, eu quero em dinheiro se for pra fazer a redação toda. Chocolate se a gente acertar o termo. Bom, pessoal, daqui a pouco o Marco, o Graterol, eles vão vir aqui comentar a prova de natureza, de física principalmente, mas só para vocês terem uma ideia, leiam depois essa redação. Essa redação foi feita por um ex-aluno do Descomplica, o Arthur Bentin. Essa redação recebeu a nota, como não vai dar tempo de ler, essa redação recebeu a nota 980. Não foi 1000. Mas se você tirar 980 no Enem, você vai ficar feliz? Dá uma sensação de sonho. Eu vejo sorriso se abrindo na frente do computador, lágrimas caindo, dizendo, é o meu lugar. 980 ou 1000, provavelmente, tá? Só uma coisa, se ele tirou 980, é sinal de que um corretor deu 1000, outro deu 960, mas ele chegou a ganhar 1000, por isso que é, fazendo a média aritmética, 980. Do Arthur, ex-aluno do Descomplica, e agora está na universidade. Beleza? Gente, meu querido amigo Marco Fisbem chegou. Você vai me puxar, não, né? Não. Pessoal, eu espero que tenha sido satisfatória a aula. Eu acho que eu consegui, nesse negócio do passo a passo, trabalhar todos os tópicos. Ah, vocês querem dar o print? Print! Eu espero que vocês tenham conseguido rever todos os tópicos inerentes a uma boa redação. Se der tempo hoje vocês já devem estar cansados, né? Mas amanhã vão ver ainda também os comentários. Amanhã eu espero que, de alguma forma, vocês deem uma lidinha nisso, né? Lembre-se que vale 1000 pontos. Vamos fazer a prova com calma, com estratégia. Nos primeiros 30 segundos, quando você olhar o tema, vai ter uma sensação de, não sei nada. Não entra nessa. Para, pensa, reflete. Você acabou o ensino médio. Você tem toda a bagagem cultural necessária para escrever um texto de 25 a 30 linhas, mandando muito bem na redação do Enem. Pode ter certeza que todos nós aqui no Descomplica vamos estar... Eu falei isso ontem e vou falar de novo. Não sei se todo mundo estava aqui. Mas podem ter certeza que nós vamos estar com pensamentos e corações junto com vocês. E podem ter certeza de que, assim, a gente tem certeza do sucesso de vocês, como também reflexo do nosso sucesso. Por isso que, estando juntos, a gente tem certeza de que, de alguma forma, nós fizemos o caminho certo aí. O que eu queria agora, então, é só que vocês ficassem tranquilos. Eu queria que vocês, depois, se puderem ler o texto, a redação, leiam, mas acima de tudo, se concentrem para a prova de amanhã. Vejam os comentários, o que passou, passou, e amanhã é que está valendo muita coisa, tem muita coisa em jogo, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido satisfatório, e a gente se vê. Amanhã tem comentários, né? Tem correção. Rafa, eu tenho Uma pergunta? Não pergunta não. Não? Eu tenho uma coisa pra falar. Fala, Steph. Todos os meus alunos do pré-vestibular social estão assistindo você, porque eu indiquei. Ah. E eles estão adorando a aula e pedindo pra mandar um beijo. Então, pessoal, qual é o nome do PVNC. Pessoal do PVNC, o pré-vestibular social, em que a Stephanie dá aula. Pessoal, um beijão pra vocês, excelente prova amanhã, arrebentem, tirem onda, sucesso, e a nota 1000 é só uma questão de tempo agora, só uma questão de tempo. Beijos, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau, até mais. E dando